eu fui vítima de um roubo e eu não quero que aconteceu comigo aconteça com vocês, por isso, por favor, tenham mais cuidado do que eu. Semana passada andava aqui uma onda de calor horrível e eu pensei, eu vou ao rio, eu tenho aqui um rio perto de mim, eu consigo ir dar um mergulho e voltar para casa e passar aqui o resto da tarde e ter uma tarde boa. Então eu fiz a minha mala com as minhas nadadeiras de nadar, a capa de mergulho, os óculos de nadar também que eu levei, toalha, o meu telemóvel, fones e chaves. E uma carteirinha pequenina com 10 euros. Atenção, 10 euros. Infelizmente estava lá o meu cartão de cidadão também, mas o ponto importante aqui é que só estavam lá 10 euros. Ok? Eu cheguei ao Rio, vi um grupo de miúdos e eu pensei, ok, são crianças, estou segura, vou dar um mergulho. Dei o meu telemóvel da minha capinha da Hello Kitty, capinha linda, rest in peace, e pus o telemóvel na capa de mergulho e fui dar um mergulho. Atenção, um único mergulho. Eu dei um mergulho uma vez. Saí assim da água, voltei para cima, já não estavam lá os miúdos, as crianças. E eu pensei, ok, perfeito, agora eu fico com isto tudo só para mim. Hello. Fui tirar a minha mala, cadê a minha mala? Roubaram a minha mala com tudo lá dentro, com a minha roupa, os calções, o top, as chaves, o cartão de cidadão, os meus fones. Entrei em pânico, eu liguei para a polícia, eu comecei-me a passar, estava tipo quase a chorar, porque o homem do 112 virou-se para mim, mas levaram a sua roupa? E eu, sim, eu estou aqui nua, à frente da estrada, parece uma puta. E eles disseram, ok, já vai um carro para aí, esperem só um instante. A polícia demorou 1 hora. Se os ladrões quisessem, tinham voltado, me raptado e ido embora outra vez. Mas ok, não estou a fazer nenhuma crítica à polícia, atenção, eles têm muita coisa para fazer. A polícia chega lá, eu expliquei-lhes a situação, chamei a minha família também, porque eu pensei, eles têm que ter mandado as minhas chaves assim para qualquer lado, man. Ou só as chaves, man. E não estavam lá as minas chaves. A polícia disse que eu tinha muita sorte em não ter acontecido nenhum crime de natureza sexual e eu não ter sido raptada. E eu a pensar, as minhas chaves, o meu cartão de cidadão. E eu pensei, está tudo bem, né? Passou. Vim para casa, tive que trocar a fechadura de casa, refazer cartão de cidadão. Não passou nada, porque eu antes de ontem recebo um ping da localização dos meus fonezinhos da Apple, numa pizzaria qualquer aqui na cidade. O que é que eu faço? Eu ligo imediatamente para a polícia. Eles disseram, você tem que ir lá ter, minha senhora. Eu disse, está bem, eu já estou a ir, garanto-vos. Lá fui eu, apanhei um Uber, pus uns calções e um topzinho, toda tipo pijama, descabelada. Apareci lá, vi um grupo de miúdos assim numa janela, numa varanda, e eu pensei, um deles é muito parecido com rapazes que estavam lá no Rio. Mas eu não tenho a certeza, ok? E depois eu estava lá, a polícia chegou na pizzaria, eu fiquei lá a falar com eles, a explicar-lhes que eu achava que era o grupo que estava na janela do meu apartamento. E enquanto isso, os meus fones começam-se a mexer na aplicação do Encontrar. Eu mostrei à polícia, saíram 2 jovens do apartamento, eu disse logo, foram eles! Identifiquem-nos! Foram eles! No final não foram eles. E estava um rapaz que eu conhecia e um rapaz que eu não conhecia de lado nenhum. E era o rapaz que eu não conhecia de lado nenhum que tinha uns fones parecidos aos meus, só que é a geração a seguir. E ele estava lá a tentar explicar que os fones dele eram parecidos aos meus, mas não eram os meus. E o fone dele fez ligação com o meu telemóvel, por isso eu já passada a pensar, fui roubada, eu estava a pensar, esses são os meus fones! Ele abriu os fones e eu disse, os meus fones estavam em muito melhor estado do que isso, mas ok. A polícia identificou o rapaz, não sei o quê, eles perguntaram pelo e-mail dos meus fones, que está aqui, e eu, na altura, não estava a conseguir encontrar no meu telemóvel, não sei, estava a dar um pife, não estava a conseguir encontrar, e estava com 1% de bateria, também. Lá com a polícia, com um suposto ladrão, que coitado, era só um puto normal, coitado, juro, tenho mesmo pena de ti, puto. Lamento a situação, foi mesmo mal. Eu estava a ferver na hora, tudo o que ele dizia entrava por um ouvido e saía pelo outro, porque eu estava a pensar, tipo, prendam-no! No final de tudo, eu percebi-me que aqueles não eram os meus fones, que os fones dele são geração 3, o meu são geração 2. O meu tem um botãozinho atrás e os dele não tinham. Mas eu até agora, eu sei onde está a localização dos meus fones. Eu posso ter perdido todo o resto. Eu vou atrás destes fones são o único jeito que eu tenho de enfiar alguém na queixa-crime que eu vou fazer, ok? Por isso, eu vou dar um detetive pelos meus fones da Apple, perdi quase tudo. Mas os meus fones, eu vou atrás. Eu posso não ter GPS no resto, mas nos fones...
Por isso, olhem, amigas, se vocês virem um grupo de putos, não se sintam seguras. Não façam como eu. Eu olhei para um grupo de putos e pensei, epá, está tudo bem. E sinceramente eu nem sei dizer se eles eram brancos ou se eram ciganos, mas é um bando de ladrões, é isso é o que são. Eu farto-me de ver nesta internet montes de vídeos de minhas a dizerem eu vou fazer isto sozinha, vou fazer aquilo sozinha. A vida é um pouco perigosa para uma mulher sozinha. É por isso que eu estive desaparecida estes dias, que eu tive que me recuperar. Eu já sofro de um transtorno de ansiedade agora que eu fui roubada. Vou ser mais paranoica ainda. Tive que me recuperar e agora estou de volta. Voltei.